Shalom, amados. Quero falar um pouco sobre suportar o processo dentro de um propósito. Todo homem de Deus, mulher de Deus que foi chamado para um desígnio dentro do corpo ou servindo o corpo, a maneira de você se mover aqui na terra, vai ter um processo para haver crescimento, haverá adversidade. E quando nós se deparamos às vezes com as situações que são propostas por Deus dentro desse propósito, às vezes nós nos assustamos, porque o inimigo traz um bombardeio de pensamento, primeiro para te fazer ficar com tristeza, depois para te fazer murmurar, reclamar. Hoje se usa muito a palavra reclamar, mas reclamar é mesmo que murmurar. E existem algumas coisas que nós temos que aprender, se calar e apenas continuar caminhando da mesma maneira que nós vimos caminhando. No livro de Daniel, capítulo 3, tem uma história onde Nabucodonosor é instigado pelo inferno para fazer uma grande estátua de ouro, e ele coloca uma ordem que quando eles fossem tocar música com muitas espécies de instrumentos, era um chamado para se render, um chamado para se prostrar. Lá tinha 3 jovens amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não se dobraram diante da estátua. Então levaram um recado ao rei: há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província de Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego, esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, do teu Deus, não servem a estátua de ouro que levantasse para adorar. Observa que o cara que levou o recado, ele tinha algo do inferno. Eles não fizeram caso de cultuar ao inferno, mas eles disseram, não fizeram caso de ti, ó rei. Eles apenas não se submeteram a uma sujeira. E a Bíblia diz que Nabucodonosor, ele se encheu de ira e furor. O inimigo sempre monta uma casinha para fazer as pessoas errar. E temos que se manter em oração, na palavra, porque isso traz discernimento. O Espírito Santo trabalha através da oração, da palavra, da adoração, do jejum, para nós discernirmos quando o inimigo está querendo frustrar a nossa caminhada. O rei chamou e deu uma oportunidade. Sabe o que eles disseram para o rei? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder nesse negócio. Observa, nós vamos continuar calados, nós não vamos bater boca, nós vamos continuar no propósito, né? Eis que nosso Deus a quem servimos é que nos pode livrar do forno ardente e da tua mão, ó rei. E se não livrar, fica sabendo, não serviremos aos teus deuses. Não serviremos aos teus deuses. E então, eles foram amarrados. E deixa eu dizer uma coisa para você. As pessoas que são usadas para aquecer a fornalha, para te fazer o mal, elas vão se encontrar com o próprio mal que elas causaram. As pessoas que foram usadas para agarrar aqueles homens e lançar no fogo, eles foram queimados. Lá no versículo 22 diz, a palavra do rei apartava e o forno estava sobremaneira quente. E a chama de fogo matou os homens que levantaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas esses 3 homens caíram no fogo atados na fornalha. Mas eles não foram tocados. E Deus agora abriu os olhos do rei, que tirou dele a cegueira espiritual. E ele diz, eu vejo 4 homens soltos andando e passeando dentro do fogo. Nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante aos filhos dos deuses. Observa, ele teve uma oportunidade de ver Jesus. Aquele dia ele se rendeu ao Deus. Ele fez prosperar aqueles homens no palácio. Ele teve que dizer, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos. Não quiseram cumprir a palavra do seu rei, entregando seus corpos a serem queimados. A nossa vida só começa aqui. Se eu ou você tiver que enfrentar a morte, saiba que
é só um passo para dentro das coisas gloriosas que Deus tem para nós. A nossa vida não termina quando deixamos esse corpo. Começa uma vida que ela já é eterna, porque quando você nasceu de novo, você já tem o sentimento de estar vivendo a vida eterna. Você tem que usar uma frase que o apóstolo Paulo usava, ele diz: nós não somos dos que retrocedem. E o rei fez um decreto que o povo, nação e língua que dissesse blasfêmia contra Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego seja despedaçado, suas casas foram feitas monturas. Ele trouxe respeito ao Deus pelo propósito que aqueles homens não retrocederam e se firmaram. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abdenego da província da Babilônia. Chegou um tempo de prosperidade depois de uma grande prova. Não retroceda no caminho que Deus te colocou. Não murmure das pressões dentro do propósito. Quando estamos suportando o processo, às vezes precisamos jejuar, chorar, nos humilhar para vencermos aquela barreira. E quando vencemos essa barreira, os nossos inimigos, eles vão ser tratados. Os nossos inimigos vão cair. É só você permanecer. E aí, o nome de Deus será honrado, o nome de Jesus será honrado. Deus te abençoe em nome de Jesus.